Bruna Melhorança, sou atriz, locutora e apresentadora. Olá, eu sou a Aline Fonseca, jornalista e assessora de imprensa, e esse é o Rasgando Checklist. O podcast feito para você, que assim como nós, ainda não entendeu o que era para fazer, mas continua tentando. Sim, para você mesmo que pensou que 30 era a idade do sucesso, mas cá está aos 40 se sentindo enganada, esse é o seu lugar. Então, se você já passou dos 30 e ainda não ticou quase nada daquele checklist dos adultos premium, como casa própria, realização profissional, aquele amor tranquilo, ou bom apartamento quitado, seja muito bem-vinda e bem-vinda. Mas se você já ticou, viu, gente? Ou quem sabe assim, já ticou todo o checklist, seja muito bem-vindo também, tá? Que a gente quer aprender o caminho das pedras, né, Aline? Com certeza. E nesse episódio de estreia, eu acho legal a gente compartilhar um pouco, né, da nossa vida, para que as pessoas conheçam a gente, né, Bruna? Sim. Eu acho legal a gente também contar como a gente se conheceu. Ai, gente, a gente tá aqui tá lendo, não tem como disfarçar, porque a gente é da época que escreve com a caneta no papel, né? Então a gente gosta de papel e caneta. Então, acho legal a gente falar como a gente teve a ideia, né, desse podcast. Primeiro, quero falar acho que é legal a gente falar sobre a ideia do podcast, né, que é falar sobre, não que aqui, como a Aline falou, seja um lugar de pessoas frustradas, não é isso, mas assim, é que hoje em dia, sobretudo com as redes sociais, né, Aline, com o Instagram e tudo mais, parece que todo mundo é muito realizado, parece que todo mundo já chegou lá e tudo mais. Isso, de certa forma, contribui pra gente se sentir, né, ter esse sentimento de, caramba, inferioridade, só comigo não acontece, né? Comparação, com outro. Então, não é que a gente seja frustradas não, a gente só não chegou lá. A gente pode estar um pouco frustrada, né, Aline? Mas a gente ainda não chegou lá, mas vamos chegar e queremos que você chegue também. Exatamente. E como a Bruna disse, aqui não é um espaço para os frustrados, tá, gente? Por favor, né? Até porque entre uma frustração e outra, a gente consegue realizar um sonho, né? Um objetivo que a gente queria há muito tempo e segue se reinventando sempre para nunca perder o foco, né? Então, exatamente. A questão é que a gente tá cansada dessas histórias de final feliz e, nossa, deu certo. Sim. Eu criei um projeto ontem, hoje já está dando super certo. Conheci uma pessoa ontem, nossa, e agora eles têm um relacionamento super feliz. E não é assim que a gente sabe, né? Eu sempre pensei isso, né, assim, que a gente lê muito isso, sobre histórias de superação. E eu acho que história de superação, por um lado, é legal, mas por outro lado, é tão broxante, é tão chato, porque sempre é uma coisa assim, quase sempre, né? E a pessoa tentou muito e teve várias histórias fracassadas, por exemplo, no relacionamento, quebrou a cara, chorou, foi pro fundo do poço, mas hoje ela é casada com um cara incrível, não sei o que tem, e ela tem 35 anos. Exatamente. Você com 40, lendo aquilo, você fala, nossa, tá bom, ela teve tudo isso, mas eu ainda tô nesse caminho, né? Eu ainda não cheguei lá e tô com 40 anos, então eu acho que é isso, né? A gente quer pessoas, assim, que estejam se reinventando agora, que estejam no caminho agora, caindo, levantando, recomeçando, chorando. E o engraçado nessas histórias que você fala das pessoas é que ninguém leva em consideração o contexto que a pessoa vive também, né? E aí os coaches falam que a culpa é sua se você não tem sucesso. E não é bem assim que a gente sabe, né? Tem todo um processo ali por trás pra pessoa conquistar o auge do sucesso, da felicidade, do autoconhecimento aos 30 e poucos anos, né? Sim, isso é uma coisa que a gente aprende na terapia, né, também. Não se comparar com o outro, né? Com a história do outro, que cada um tem um caminho. Eu acho que essa é a primeira lição, né? Só da gente não se comparar com o outro no lugar onde o outro chegou, porque ali é a história dele e a gente tem que pensar só na gente mesmo. Acho que essa já é uma boa realização, se a gente conseguir, né? E recomeçar. Sim. E pra gente contar também como que a gente se conheceu, né? Sim. A gente tá falando, mas como se conheceu, né? A gente se conheceu na faculdade. Olha isso. Recomeçando. Sim, nos conhecemos na faculdade, porém, a gente se conhece há 2 anos, né? O que significa que não entramos na faculdade
Pelo menos nessa, aos 18, né, 20 anos. Exatamente. E foi curioso, assim, porque eu entrei depois da Bruna. Sim. E aí eu pensei que na sala, meu Deus, como vai ser só aquela garotada? Como que eles vão me receber, né? Como que eu vou conseguir lidar com eles? Aí, minha grata surpresa, a Bruna apareceu. E a gente, pelo menos, a gente se identificou ali. E foi isso, foi muito legal. Sim, eu lembro que quando eu entrei um semestre antes, né, tinha só gente, assim, de 18, eu acho que o máximo ali era 28 anos. Mas a maioria, a grande maioria ali com seus 22 anos. E tinha um abençoado ali da minha idade, que tinha 30 e poucos, 40 anos. Mas ele ficou só 2 semanas e foi embora. E a gente você já se apega ali, né? Aquela pessoa. Daí a hora que ele foi embora, ele era artista também, é artista também, né? E aí quando ele foi embora, eu falei, meu Deus do céu, e agora, né? Como que eu vou ficar aqui? Mas a minha sorte é que no primeiro semestre era um dia só presencial. Os outros dias eram remoto, eram aulas ao vivo. Então o que me foi também... Te motivou. Me motivou a continuar. Aí, no segundo semestre, a dona Aline entrou. Olha só. Aí a gente falou, opa, agora tem uma parceira pra continuar Pra aqui. continuar. Mas, gente, só deixar claro que a galera me recebeu muito bem, tá? Sim. Geração Z, incríveis, maravilhosos. E depois da Aline tiveram outras surpresas, como o Iago, que tá aqui. Exatamente. Que vai editar nosso podcast, que também não tá nos 20, né, Iago? Já passou dos 30 também. Então depois a coisa foi melhorando, né, Aline? Exatamente. E essa coisa de voltar, né, que a gente tá falando agora, voltar pra sala de aula, né, mesmo tendo uma profissão, né, mesmo já trabalhando há bastante tempo, né. No meu caso, eu tô sempre estudando, né. Eu acho que todo mundo tem que estar sempre estudando, né. No meu caso, tô sempre fazendo cursos, mas sempre dentro da minha área, né, tentando expandir. Como eu falei, eu sou atriz, né, mas sou apresentadora, porque fiz cursos de apresentadora, de locutora. Então, hoje eu consigo ter outros caminhos dentro desse segmento na comunicação, né, que eu escolhi. Então, eu acho que isso é legal, né, gente? Porque quando eu pensei em ir para a faculdade de novo, apesar de a maioria dos meus amigos, acho que todo mundo deu força para eu ir, né? Ninguém foi contra, obviamente. Acho legal. É o apoio. Mas eu lembro de um comentário de uma amiga minha que falou assim: nossa, parabéns. Nossa, eu não teria coragem de voltar para a sala de aula. Eu também ouvi isso. E aquilo, assim, tipo, por um lado me fez... foi muito legal, porque eu falei assim, legal, né? Eu sou uma pessoa corajosa, eu tenho que me dar os parabéns por isso, né? Eu tô enfrentando uma sala de aula aos 39 anos. Mas, por outro lado, eu pensei, cara, não era, assim, exatamente o que eu queria, né? Eu queria agora estar fechando um contrato numa novela, numa série. Eu queria estar sem tempo de fazer faculdade. Essa é a verdade, né? Eu queria estar sem tempo de estudar. Mas, como eu estava com tempo de estudar, né? Eu acho que foi um bom caminho, assim, para mim. Agora que a gente se formou, se formou agora, né? Agorinha. Mês passado. Eu me senti muito orgulhosa, assim, sabe? De estar lá postando uma foto com o meu canudo na mão ali. Eu falei, cara, eu consegui, né? Foram 2 anos que passaram ali, que foi rápido, né? Foi, super rápido. E que foi muito, muito legal, muito importante. Exatamente. Eu tive essa sensação de, eu não queria ter tempo de estar fazendo outra faculdade, ou não precisar fazer outra faculdade, estar super realizada na que eu escolhi lá nos meus 20 e poucos anos, Sim. que foi o jornalismo. Mas, ao mesmo tempo, eu aprendi tanta coisa legal, e querendo ou não, é uma área que, né, casa muito bem com a minha primeira graduação. Então, foi um aprendizado, assim, muito gostoso, as pessoas que eu conheci. E, né, gente, depois dessa graduação que a gente teve essa ideia, né, de criar esse projeto. Sim. E foi muito bacana. E também, assim, como você ouvir, assim, das pessoas falarem, nossa, mas que coragem voltar para a faculdade aos 35, aos 30, né? 30 e poucos depois de tanto tempo, né? Mas eu recebi muito apoio. Isso foi bem legal também. Da galera da minha idade, que falava, nossa... Muitos falam, nossa, que coragem. E outros falam, nossa, eu queria ter essa coragem de voltar também a estudar. E foi muito bacana mesmo. E você falou uma coisa que é interessante, né? Você falou, da profissão que eu escolhi lá com 20 anos. E eu acho que nisso, a gente tem sorte, nós duas...
sei lá, se é sorte ou não, sei lá, mas é um ponto em comum que a gente tem, que a gente escolheu uma profissão lá atrás, com 20 anos, mas a gente é a profissão que a gente quer ainda, né? Porque é uma idade muito nova, né? Quando as pessoas entram na faculdade com 18, 19 anos, não tem, às vezes, maturidade para escolher, ou naquele momento você quer aquilo, mas passa um tempo, você não quer. Eu tenho vários amigos que mudaram até mesmo na faculdade mesmo, fez 3 anos e descobriu que é outra coisa. E no nosso caso, não, né? A gente escolheu uma coisa lá atrás e a gente segue escolhendo isso todos os dias, né? Então, isso é muito legal. E até a faculdade a gente não falou qual é o curso, né? Produção audiovisual, que tem a ver com as duas profissões, né? As 2 áreas, jornalismo e atuação, né? Sim. Mas é aquilo que a gente falou também, né? A gente, não sei se a gente já falou isso, se a gente estava falando no ensaio, já me perdi agora, né? Mas que quando a gente tem uma profissão que a gente não está conseguindo pagar as contas, todas as contas, com a nossa profissão, a gente começa a se questionar, né? Eu fiz a escolha certa, né? Mas às vezes não tem nem outra escolha, porque às vezes você pensa, não, mas eu não tinha outra escolha para fazer, porque eu não estava em dúvida entre outra coisa, né? E aí a gente pensa, eu penso muito nisso até hoje, né? Eu tô com 40 anos, eu sigo escolhendo essa profissão, eu sigo escolhendo ser atriz, ser apresentadora e tudo mais. Mas a gente se questiona muito, né? Será que eu tô no caminho certo? Será que é para mim, né? Eu quero isso, mas será que isso me quer, né? Então, a gente acaba se sentindo mal aproveitada, né? Na profissão. E tem muita gente que desiste, né? No meio do caminho. Eu acho que o nosso ponto positivo é que a gente não existe. Continua lá. Sim. Remando contra a maré, às vezes. Isso aqui é meio difícil. E é engraçado, porque quando a gente tá lá estudando com a galera mais nova, você vê aquele brilho no olhar, né? Escolhi essa profissão. E aí, ou você fala real pra ele, ou você deixa ele sonhar. Então, eu, no meu caso, tô deixando as pessoas sonharem. Então, isso mesmo, vai dar certo. Mas, assim, a gente vê que não é tão simples. Não é tão simples, né? Não. Eu, no meu caso, quando alguém fala que quer ser atriz, eu já falo, pelo menos uma dica que não me deram, eu dou hoje. Eu falo assim, legal, você quer ser atriz? Vai estudar, né? Vai fazer teatro, tudo. Mas também procure já um plano B. Que eu acho isso muito importante, né? Esse plano B, que foi a ideia da gente fazer a faculdade, né? Sim. Ter esse plano B. Que a gente tá falando dessa coisa de ser mal aproveitado, né? Eu tenho um amigo que a gente conversa muito, ele é ator e psicólogo, né? E ele fala assim, Bruna, eu não admito mais não dar certo. Eu acho que a gente chega nesse momento, às vezes, que a gente fala, eu não admito mais não dar certo, eu preciso dar certo. Em alguma porta eu vou entrar, né? Em alguma porta a gente vai ter que entrar, né? Tem que dar certo em algum lugar, em algum momento. Sim. Porque eu, Bruna, eu sou da geração milênio, eu tenho todas as frustrações possíveis que a geração milênio tem, né? Eu não tenho estabilidade financeira, eu não tenho sucesso profissional, eu não tenho a casa própria, eu não tenho um relacionamento bacana. Então eu tô nessa parcela dos milênios que tá fodida. Exatamente. Essa parte, o Iago vai até colocar uma musiquinha triste, né? Dessa parte da frustração, né? Assim, essa crise com 30, né? Um forte pimpim. Fez 30 e já bateu, né? Já bateu a crise, né? Sim. Porque falaram pra gente, né? Que ia dar certo. Era a idade do sucesso. De repente, 30, o filme dos anos 90... fez eu acreditar nisso, né? Aliás, na minha época, né? Quando eu fiz 30 anos... a maioria das meninas que faziam 30 anos, o tema era 30, idade de sucesso. Exatamente. Ou de repente 30. De repente eram os convites. De repente 30, de repente 30. Porque no filme, né, a Jenna faz 30. E aí ela acorda e já é chefe numa revista. Meu sonho, né, inclusive. Trabalhar em revista. Ela tá realizada em todas as áreas. Ela tá realizada em todas as áreas, né? Mas aí depois ela mostra, né, que não é bem assim. Que ela realmente não queria estar ali. E aí ela vai resgatando, né, o que ela deixou pra trás quando ela era adolescente. Né? E também mostra as escolhas que ela teve que fazer, né? Abdicou de várias coisas, de amigos verdadeiros, né? Sim. E aí também mostra esse lado. Mas a gente compra só o sucesso, porque de né? certa forma, mesmo ela reavaliando as coisas, ela continua sendo pelo menos bem sucedida ali, né? Exatamente. Ali o que ela pulou algumas coisas, mas no filme, pelo que eu me lembro, é mais umas coisas assim... morais mesmo, né? Assim, que ela passou por cima de valores dela, né?
Mas pra conquistar aquilo que ela queria, né? Mas de qualquer forma, ainda ela termina com o amor da vida, né? No filme. Pois é. Ainda tem isso. Exatamente. Uma casinha, É. um cachorro. Sim. Maravilhoso. Uma casinha com jardim. Incrível. É. Muito bom. Quem não conhece o filme, assiste, que é muito bom. Assista já sabendo que é tudo mentira. Exato. Então, vamos falar da ideia, né, do podcast, né, que a gente falou como a gente se conheceu, mas a ideia do podcast surgiu justamente na faculdade, né, que teve uma semana de oficinas, né, eu acho que foi. Eles promovem, né, da comunicação, Sim. que acontecem várias oficinas relacionadas a todos os cursos de comunicação da faculdade, né? E aí a gente tinha lá essa oficina era alguma coisa de produção de podcast, eu não lembro como que chamava, né? Sim. E aí a gente foi fazer uma oficina de um dia só, né? A professora, acho que era Beatriz, o nome dela, que tem um podcast sobre... Eu acho que é sobre aprender inglês, né? Alguma coisa assim. E aí a gente teve essa oficina curta, né? Com 2 professores, essa convidada e um outro professor. E aí a gente teve que fazer se dividir ali em grupos ou duplas, né? E montar uma abertura de um podcast, né? Assim, ter uma ideia, né? Ter ali uma ideia do que seria esse podcast e fazer uma abertura falando sobre ele, né? E aí a gente pensou, o que a gente pode falar, né? Que tem a ver com nós duas, né? Aí rapidinho a gente chegou nisso, né? Não foi tão difícil. Não foi tão difícil que liga nós duas, né? Aí a gente pensou, somos pessoas com, né, 35 mais, né? A Aline com 35, eu com 40. E que a gente tá aqui na faculdade de novo, né? Estamos fazendo o quê? Recalculando a rota. Aliás, era esse o nome do nosso podcast que a gente queria, né? Mas a gente descobriu que tem vários podcasts com Recalculando a Rota. Muita gente teve a mesma ideia. Teve a mesma ideia. Ou seja, tem muita gente recalculando a rota. Tem muita. É. E aí a gente fez teve essa ideia, né? Daí a gente escreveu a apresentação e eu me lembro que a apresentação tinha alguma coisa assim, tipo, quando eu me apresentava, eu falava, eu sou atriz e não me pergunte em qual novela eu estou. E você falava também, eu sou jornalista, mas eu ainda não... Não me pergunte se eu estou no Jornal Nacional. Tinha alguma coisa assim que... E aí as pessoas gostaram muito, né? Os alunos, os professores gostaram muito, deram risada, assim, da nossa apresentação, que falava exatamente disso, né? Temos mais de 30 anos e não estamos realizadas, por isso estamos recalculando a rota. E aí os professores vieram falar com a gente, né? Que a ideia era muito legal, tudo que a gente poderia fazer. Investir. E a gente acreditou, gente. Então, ajuda a gente agora, engaja, fala que tá ótimo. Então. Sim, porque a gente tá com 40 anos e continuo sonhando, né? Exatamente. Aqui estamos com 35, 40 anos e continuamos sonhando. Então a gente acreditou no que os professores falaram e cá estamos. Aqui espero que vocês estejam aí, né? E se vocês se de alguma forma, né, sentirem esse chamado, né? Disso tudo que a gente vai falar sobre a nossa geração, sobre, né, as dores e as delícias de ser um millennium, né? Assunto não vai faltar. Assunto não vai faltar. Porque a gente vai ali vai com os amigos, se encontra e tem assunto, viu, gente? Sim. Sempre tem. Então, podem indicar assuntos também, que vocês queiram que a gente debata, faça reflexões. A gente também vai ter entrevistas com especialistas, então vai ser bem legal. E agora, para finalizar, que eu acho que já tá dando aqui, como não conseguimos o nome, né, Recalculando a Rota, a gente chegou neste nome, Rasgando Checklist, que tinha a ver, né, tem tudo a ver com o que a gente fala, né, sobre as realizações que a gente espera, né? Que a gente esperava, né? Que é uma coisa que você falou, né? Quando você era criança, você pensava, mas como assim? Essa pessoa é adulta e não tem isso, né? Não tem... Então, assim, esse checklist que a gente acha que a gente tem que ter ticado tudo ali, depois dos 30 e tudo mais. Sim. Não, nem sempre a gente vai ticar, né? Nem sempre. Então, a gente tem que rasgar o checklist e... Fazer o nosso próprio checklist, ressignificar, exatamente, né? Essa palavra que tá tão na moda, vamos ressignificar esse checklist, né, Aline? Exatamente. Então é isso, se vocês gostaram, continua que a gente tá pensando assim, né? A cada 10 dias, não é toda semana, né? 3 episódios por mês. Então, se vocês gostaram, volta
não vai ter bolo, mas vai ter bastante conversa. E indica também para os seus amigos, dá uma força aqui pra gente, que a gente tá aqui. E a gente espera que vocês se identifiquem. Exatamente. Tchau, gente. Tchau, até a próxima. Até.